Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo trago-vos, o tema é limpezas, portanto produtos de limpeza em concreto. Trago finalmente um vídeo que me pediram bastante quando eu falei sobre, no último episódio ou no episódio mais recente da série que eu estou a fazer, sobre organizar a casa de uma vez por todas. E nesse episódio dediquei-me especificamente aos produtos de limpeza. E na altura falei, obviamente, não só da organização, mas também dos produtos de limpeza que eu utilizo aqui em casa, que são bastante reduzidos, eu não compro muitos produtos de limpeza. E na altura, para não deixar o vídeo muito longo, perguntei-vos se queriam que eu falasse de forma mais detalhada sobre os produtos que eu estou a utilizar, as misturas que eu faço, quais são as áreas da casa que eu utilizo, em que eu as utilizo. E tive um feedback muito bom, portanto, houve muitas pessoas a quererem então um vídeo mais específico sobre isso e aqui estou eu a falar em concreto, em detalhe sobre essas misturas. Eu concentrei mais e vou-me concentrar mais precisamente nessas três misturas que eu utilizo com bastante frequência, mas também irei falar sobre determinadas áreas da casa, que são aquelas limpezas específicas que não fazemos com regularidade, mas que de vez em quando precisamos de fazer uma limpeza profunda, sei lá, limpar os azulejos ou limpar as juntas dos mosaicos no chão. São pequenas limpezas em que eu não utilizo as misturas, faço outras, portanto não aquelas que eu utilizo com mais frequência, mas achei que também era interessante falar, até porque é precisamente pela simplificação dos produtos de limpeza que faz com que eu não tenha assim grandes despesas nessa área. E volta e meia eu falo-vos nisso quando falo sobre as compras do mês e separo sempre, portanto eu não junto a alimentação, mas quando compro produtos nesse mês eu digo-vos quanto é que gastei especificamente só para isso, não é? E pronto, é isto que eu vou aqui falar um bocadinho, sei lá, desde limpar bancadas da cozinha, fogão, eletrodomésticos, o exaustor, as placas do exaustor, as casas de banho, tudo um bocadinho, vidros, espelhos, tudo um bocadinho, está bem? Fiquem desse lado, se gostarem do vídeo não se esqueçam de deixar like, que é importante, eu agradeço. E vamos lá então aos produtos de limpeza. Bom, então falando da primeira mistura, que é aquela que eu utilizo com mais frequência, que é esta que está aqui, ela até está a terminar, preciso de repor de stock. O que é que ela leva? Apenas dois detergentes, ou melhor, dois ingredientes, detergente da louça. Eu não faço diluição com água, eu simplesmente coloco o detergente da louça. Eu também não gosto muito de fazer grandes quantidades, prefiro fazer pouco, para que a mistura não fique aqui muito tempo. E pronto, cada vez que estou precisando, como são ingredientes que eu tenho em casa normalmente, que é detergente da louça e vinagre de limpeza, quando está no fim é só fazer a reposição. Então leva partes iguais disso mesmo, de detergente da louça e vinagre de limpeza. Eu sei que há quem faça esta mistura, mas que faça com diluição em água. Eu prefiro não fazer porque já fiz antes com diluição e noto que não é tão eficaz. Então prefiro fazer assim. O que é que eu utilizo? Utilizo essencialmente para lavar tudo o que tenha, porque isto é um excelente anticalcário, então utilizo em zonas que tenham gordura. Aliás, tanto o detergente como o vinagre são ótimos anticalcários. E então, pronto, o detergente da louça obviamente para desengordurar, não é? Então a mistura é utilizada em zonas, estava-vos a dizer, para limpar o fogão, para limpar as grelhas, para fazer aquela limpeza, manutenção, para não deixar a porcaria acumular muito. Então, borrifo, cada vez que utilizo o fogão, borrifo a mistura e faço a limpeza. Onde é que utilizo mais? Utilizo muito na casa de banho, nas louças da casa de banho. As louças da casa de banho ficam a brilhar, ficam maravilhosamente limpas, ficam mesmo boas. E pronto, lá está, deixei de comprar produtos específicos para casa de banho por causa disso. Noto de facto que fica muito, muito bom. Depois também utilizo por vezes, embora eu faça manutenção, portanto vamos sempre limpando, usamos um rodo no vidro do duche, mas de vez em quando é necessário fazer às vezes por estar mais sujo, ou seja lá o que for, portanto com o sabonete ou o que for, então utilizo também de vez em quando aqui este spray. Quando eu digo louças da casa de banho, também utilizo na banheira,
Só que na banheira, além do spray, deito também bicarbonato de sódio, porque é necessário ter ali que seja um bocadinho mais abrasivo para tirar aquela sujidade que fica, porque nós usamos sabonete, não é? Eu já vos tinha dito num vídeo anterior, então utilizamos isso precisamente utilizo o bicarbonato de sódio para conseguir esfregar melhor essa sujidade e resulta na perfeição. Outra mistura que faço é esta que tenho aqui. Ela leva, é assim, eu gosto de usar estas medidas por causa da quantidade de detergente da louça que isto também leva, mas utilizo 200 ml de vinagre de limpeza, 200 ml de álcool. Eu utilizo o álcool a 70%, mas eu penso que também podem utilizar um álcool específico, penso que se chama isopropílico, que é mesmo para limpezas, se não estou em erro. E depois coloco uma colher de sobremesa de detergente da louça. Não exagerem no detergente da louça, senão depois, em vez de limpar, vai criar espuma e vai ficar embaciado. O que é que eu limpo? Espelhos ficam ótimos e rapidamente fica impecável, não fica com manchas, não fica com nada. Vidros, não é? Obviamente, portanto, vidros, espelhos. Aliás, eu até publiquei isto no Instagram como um limpa-vidros caseiro, mas eu também tenho utilizado para mais coisas. Ultimamente tenho utilizado também para limpar eletrodomésticos, porque como é uma superfície brilhante, acaba por ficar sem manchas e sem aquelas dedadas, ou seja, consigo limpar sem precisar estar ali a esfregar não sei quantas vezes e usar um pano e outro. Pronto. A utilização de pano microfibra também é muito importante, porque antes utilizava tipo aqueles trapos que utilizava ou que reaproveitava de toalhas velhas, não é? Só que isso deixa muito pelinho e desde que passei a usar o pano microfibra foi espetacular e limpa as coisas em menos de nada. Outro sítio onde eu também utilizo muito o limpa-vidros é nos azulejos. Lá está, mais uma vez, a superfície brilhante, não é? Acaba por funcionar também bastante bem e limpo mais rapidamente. Portanto, essencialmente é isto, é a rapidez, fica limpo, não é? Fica sem ficar com manchas ou, enfim, e rapidamente, não tem que estar ali não sei quanto tempo a esfregar até aquilo ficar em condições, não é? A terceira mistura, que basicamente é uma coisa bastante simples, esta que está aqui, e é assim, não sei se posso chamar uma mistura, enfim, mas o que é que eu faço? Eu não gosto muito dos cheiros de tudo o que é detergentes específicos para casa de banho. Acho que o cheiro é, não sei, é forte, cheira demasiado a casa de banho, não sei explicar, mas não gosto mesmo nada do cheiro, então não compro nada desses produtos específicos. O que é que eu faço? Compro gel com lexívia, gel de limpeza tipo multiusos, mas com lexívia, e coloco aqui neste frasquinho de spray e deito um bocadinho de água, só o suficiente para ele ficar assim mais líquido e que eu possa utilizar neste spray. O que é que eu faço com isto? Utilizo essencialmente para limpar a sanita, ou se necessitar de alguma zona em que preciso de desinfetar, e portanto utilizo isto. E o que é que faço? Então limpo, borrifo a sanita toda à volta, por fora, por dentro. Mantenho também a própria embalagem desse gel com lexívia por trás da sanita. Eu deixo-vos aqui um vídeo na descrição, onde eu já falei especificamente dos produtos de limpeza, ou melhor, dicas que facilitam muitas limpezas. E nesse vídeo eu expliquei que deixo sempre por trás da sanita a embalagem de onde eu tiro de onde eu tiro o que coloco aqui dentro, né? Portanto, o tal gel com lexívia, para que cada vez que nós utilizamos a sanita e ela fica suja, ou seja, não é preciso esperar pela limpeza semanal da casa de banho, não é? Portanto, sempre que está suja, é limpa de imediato e eu utilizo mesmo o piaçaba, né? Com esse gel, e a sanita não fica escura no fundo, não ganha, sei lá, bolor ou o que for, não é? Porque ela vai se mantendo assim, nós vamos limpando com esta frequência, precisamente para depois não ter muito trabalho a fazer o resto da limpeza. E pronto, esta é a terceira
a mistura que eu vos digo e coloquei na capa, porque basicamente eu com estas 3 misturas acabo por basicamente limpar a casa toda. Bom, depois das misturas que vos falei, o que é que eu faço aqui também? Utilizo mais uma mistura, não é? Mas não coloco em spray, aliás, não tenho a mistura feita em si, eu simplesmente faço-a quando é necessário. Porquê? Porque quando eu vou, portanto, a mistura é com bicarbonato de sódio e vinagre de limpeza. E porquê é que eu não faço mistura para ficar e utilizar quando precisar? Porque é precisamente a efervescência que resulta dessa mistura que faz com que eu consiga fazer a limpeza. É essa efervescência que remove a sujidade daquilo que eu precisar de limpar. Onde é que eu utilizo esta mistura? Para limpar as placas do exaustor, porque têm sempre bastante gordura e, portanto, precisam tem sempre ali tudo muito agarrado. E então o que é que eu faço? Eu coloco essas placas num alguidar grande, salpico com bicarbonato de sódio e depois coloco um bocadinho de detergente da louça também, neste caso específico coloco um bocadinho de detergente da louça por causa da gordura e coloco então, portanto, borrifo com vinagre de limpeza e deixo atuar ali um bocadinho enquanto aquela efervescência ainda estiver a ocorrer e depois deito água a ferver. Deixo ficar ali um bocadinho, se for preciso repito o processo porque por vezes as placas têm muita gordura e precisam de estar ali um bocado e preciso de repetir o processo porque a primeira água fica sempre super suja e depois disso então coloco na máquina de lavar louça, portanto coloco as placas, elas cabem lá e ficam ótimas e não preciso assim de comprar nenhum produto em concreto. Depois, onde é que eu faço também mais esta mistura? Quando eu quero... Na realidade não é bem desentupir, mas é quando às vezes o cano ali no lava-loiça, o ralo, começa a cheirar mal ou assim. Então, coloco um bocadinho de bicarbonato de sódio, vinagre lá para dentro, cria aquela efervescência, não é? Deixo ali um bocadinho, pelo menos uns 5, 10 minutos, e de seguida coloco água quente, bem quente, e faço este processo de água quente de umas 2 vezes. Precisamente para não ficar ali nada de bicarbonato de sódio acumulado, para ele derreter bem, porque senão acabamos por estar a fazer o processo, temos um resultado que não queremos, não é? Que é ficar com aquilo entupido em vez de limpar. E é isto, portanto, esta mistura, o bicarbonato de sódio com o vinagre utilizo nestas 2 situações e utilizo numa terceira. Eu não me estava a lembrar porque não é uma coisa que eu faça com regularidade, porque não sinto necessidade. Lá está, limpando uma vez, aquilo perdura, que é limpar as juntas dos azulejos. Eu já experimentei vários produtos, mas de facto até vos deixei há algum tempo atrás, bastante tempo, um Reels a falar sobre isso, em que o que eu faço é juntas no chão, não é? Principalmente no chão, que é onde fica mais sujo, coloco um bocadinho de bicarbonato de sódio, mesmo assim, só um pouquinho mesmo que fique na junta mesmo, depois vinagre mesmo em cima e nessa altura em que está a fazer a efervescência uso uma escova e vou escovando para tirar toda a porcaria que está ali. Portanto, a efervescência faz soltar essa porcaria e com a escova fica impecável. E pronto, resulta também muito bem e não sinto assim... Lá está, confesso-vos que nunca comprei assim um produto específico para tirar sujidade das juntas. Mas já usei lexívia, lembro-me que fiz também qualquer coisa, tipo uma mistura qualquer, mas aquilo também não resultou muito bem. Também já experimentei água oxigenada para tentar aclarar, mas o problema é que aquilo é gordura que está ali entranhada, por mais que a gente lave o chão, não sei quantas vezes, mas fica sempre ali aquela sujidade. E percebi que, de facto, esta mistura entre o bicarbonato e o vinagre fez maravilhas aqui pelo meu chão. Portanto, recomendo-vos desse lado a experimentarem para ver se também ajuda. Então, misturas à parte, o que é que eu faço depois, o que é que eu utilizo na restante limpeza da casa? Utilizo os produtos individualmente, ou seja, por exemplo, bicarbonato de sódio, utilizo para fazer as limpezas de manutenção das máquinas de lavar louça, da máquina de lavar roupa. Eu deixei-vos um vídeo em que fiz a limpeza de manutenção completa dessas máquinas, incluindo também a máquina de secar roupa. E, portanto, eu deixo-vos aqui o link para verem tudo isso. E para finalizar, portanto, aquela limpeza final
com um programa que tem uma temperatura elevada, eu não compro aqueles produtos específicos que se colocam mesmo na máquina para fazer essa limpeza, eu simplesmente borrifo, salpico aliás um bocadinho coloco assim umas colheres de sopa, tanto na máquina de lavar louça como na máquina de lavar roupa. E faço a limpeza assim e é suficiente, fica impecável, não preciso de acrescentar mais nada. Onde é que eu utilizo também mais o bicarbonato de sódio? Para remover odores, assim colocado numa tacinha dentro do frigorífico, que é excelente para remover odores. No meu caso eu não sinto necessidade porque como faço a limpeza do frigorífico de forma frequente, portanto todas as semanas ele é limpo, então não sinto assim grande necessidade de fazer de colocar essa tacinha, mas fica aqui a dica. Outro detergente que eu utilizo, ou outro produto que eu utilizo individualmente, e utilizo bastante, o detergente da louça. Normalmente há uma zona da cozinha que eu não utilizo bicarbonato de sódio o detergente da louça, aquela primeira mistura que vos falei, com o vinagre, porque eu tenho pedra natural e o vinagre não deve ser utilizado nem pedra natural. E, portanto, evito a utilização dessa mistura desse spray na bancada e utilizo só simplesmente detergente da roupa. É isto, não faço assim grandes complicações em termos da limpeza da casa. Depois, outro produto que eu utilizo de forma individual, ou seja, não faço nenhuma mistura, é vinagre de limpeza. Onde é que eu utilizo? Na limpeza do chão de mosaico. O que eu tenho feito é, acima de tudo, utilizar, para já gosto muito da utilização do vinagre. Enquanto está molhado o chão cheira, obviamente, um bocadinho a vinagre, mas depois passa. O que eu tenho mudado nos últimos tempos é que, em vez de usar água fria, eu uso água quente. E o facto de usar água quente, para já o chão seca muito mais rapidamente, mas o que faz com que fique muito mais brilhante, bem limpo e não preciso de ter perfumes ou coisas do género para sentir que a casa está limpa. Basta ver que o chão não tem manchas, não tem sujidade e, portanto, fica impecável. Já faço isto há imenso tempo. A minha mãe também é muito fã e diz que não quer outra coisa. Portanto, convido-vos a experimentarem em casa se nunca fizeram. Pronto, a não ser que o cheiro de vinagre vos incomode imenso enquanto estão a lavar, mas, de facto, é algo que eu utilizo há muito tempo sem adicionar absolutamente mais nada. Poderei querer algum cheirinho ou uma coisa assim, adiciono umas gotinhas de óleo essencial e fica impecável. Mais coisas, por exemplo, chão de madeira. Em relação ao chão de madeira, o que eu tenho feito é não utilizar água quente, utilizo água fria, mas fiz aqui uma alteração. Para já utilizo um bocadinho só para fazer uma limpeza melhor, um bocadinho de detergente da roupa. Coisa simples, não é muito agressivo para o chão de madeira e serve perfeitamente para limpar. Mas fiz uma alteração. Em vez de usar uma esfregona, o que eu passei a fazer foi usar um pano microfibra, colocado numa mopa, e é com isso que eu limpo o chão para que ele não fique tão encharcado. Vou lavando o pano nessa água onde eu tenho o detergente da roupa, portanto, onde fiz essa mistura, vou lavando o pano com frequência, coloco outra vez na mopa e utilizo para limpar o chão, fica ótimo. Seca também no instante, porque como é pano microfibra, não fica muito encharcado e tenho resolvido assim facilmente. Que tenham gostado do vídeo, que ele seja útil. Eu penso que fiz aqui um apanhado de todas as limpezas que faço aqui em casa, mas se por acaso houver alguma questão, alguma área que eu não tenha mencionado, por favor digam-me nos comentários e eu digo-vos como é que costumo fazer a limpeza por aqui.
E vocês contem desse lado, se também fazem estas misturas, se preferem os produtos comerciais, se ficaram tentados a experimentar alguma das que eu mencionei aqui. E vamos conversando um bocadinho, vamos trocando experiências, que é sempre muito agradável. Da minha parte é tudo. Muito obrigada por terem assistido e se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar like, que é muito importante, eu agradeço. E vemo-nos no próximo vídeo. Até breve!